curso de Daniel. Estamos no capítulo 9, o carneiro e o bode. Vamos abordar assuntos proféticos, assuntos que causaram espanto em grandes nomes na história. E esse curso é para entender o Apocalipse, pois a chave do Apocalipse é o livro de Daniel. Sem o livro de Daniel e suas profecias, é praticamente impossível se entender o livro do Apocalipse. E hoje é esse assunto que a gente vai tratar, o carneiro e o bode, representando ali um reino e um conflito. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo. E o pastor Osimar gostaria de falar alguma coisa na introdução? Sim, conforme você disse, as profecias de Daniel foram seladas para o seu tempo, já que não iriam conseguir compreender as profecias por volta de 500 anos antes de Cristo. Mas, no tempo indicado por Daniel, suas profecias seriam compreendidas. Para isso, foi dada a revelação a João, no início do século I, por volta do ano 96, João, na ilha de Patmos, que tem as visões do Apocalipse. Daniel, o livro selado, Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, das profecias, especialmente de Daniel, mas de todos os profetas. Então, portanto, é necessário, como disse a jovem, é necessário compreender Daniel para que as revelações do Apocalipse possam ser compreendidas. Daniel é a chave. E é exatamente por isso que Sir Isaac Newton, nos fins do século XVII, escreveu em seu livro Profecias de Apocalipse de Daniel, Raiz e Código da Bíblia. Ele chegou à conclusão de que as profecias de Daniel seriam compreendidas somente no tempo do fim. E quando fosse compreendida, seriam reconhecido o verdadeiro povo de Deus. Nós teremos na transcrição do vídeo essa fonte, você encontrará esses dados que eu citei agora, tá? Inclusive o livro escrito em 1733 por um amigo dele. Isso. E vou colocar agora na descrição do vídeo o link do Drive para você baixar o PDF do curso. E eu vou pedir, então, eu vou compartilhar a tela aqui desse PDF e vou pedir para a Nicole ler para a gente a introdução do capítulo 9 do nosso curso. Se passaram cerca de 2 anos que Daniel teve a visão do capítulo 7. O profeta teve outra visão, registrada no capítulo 8 do seu livro. Nessa visão, novamente surgem animais representando nações que lutavam pelo poder. O profeta declara: pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi estar junto ao rio Ulai. Está em Daniel, capítulo 8, versículo 2. Ulai era um rio de Suzã, provavelmente o braço oriental do rio Karkeh, atualmente no Irã, que se dividia em 2 braços a cerca de 32 quilômetros da cidade de Suzã. Daí Daniel fala de estar entre as margens de Ulai, ou seja, entre as 2 correntes do rio dividido. Adaptado do Illustrated Bible Dictionary. Aqui à esquerda, o que se conhece hoje como o túmulo de Daniel, na antiga Suzã, capital do Império Persa, até que a capital se mudaria para então Persépolis. Obrigada, Nicole. Então, nós estamos vendo aqui capítulo 8 de Daniel. E claramente nós vamos entender o que significa o carneiro e o bode. E que relevância tem isso para nós. Ali na pergunta 1, qual foi o primeiro animal visto por Daniel? Vou pedir para a Nicole ler Daniel, capítulo 8, versículo 3 até o versículo 4, na Bíblia, por favor. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas, e as 2 pontas eram altas, mas uma ponta era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Ali ele viu o carneiro, né? A representação do carneiro. Isso, lê pra gente essa notinha aí.
O verso 3 nos informa que o chifre mais alto subiu por último, reconhecendo que a profecia é uma verdade que se amplia. Precisamos destacar o paralelo que existe entre os capítulos 7 e 8 em nosso estudo de interpretação profética. O capítulo 7 apresenta um animal semelhante ao urso que se levantou sobre um dos seus lados, assim como esse chifre do carneiro. Se no capítulo 7 esse urso representa os medos e persas, sendo que os persas assumem o poder por último, com Ciro, o mesmo se dá aqui com o carneiro. O anjo Gabriel foi muito claro em dar essa interpretação a Daniel. Ele disse: aquele carneiro com 2 chifres que viste são reis da Média e da Pérsia. Isso mesmo. Eu posso fazer um comentário? Pode. Então, é interessante, em Daniel 2, 4 reinos que reinaram sucessivamente na Terra são representados por uma estátua com metais: ouro, prata, o segundo prata, o terceiro bronze, o quarto ferro e barro, e os pés divididos, representando os 4 reinos: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E agora mostra, em Daniel 7, 8, tem a representação desses mesmos reinos, principalmente no Daniel capítulo 7, no início dos versos ali representados, os 4 animais representando esses mesmos reinos: Babilônia, o leão com asas, Medo-Persa, um urso com 3 costelas na boca, com as 3 vítimas, que é a Medo-Persa, e depois o leopardo, com 4 cabeças e 4 asas, representando a Grécia, os 4 generais de Alexandre, e depois o animal, representando o dragão, né, o animal estranho, representando o Império Romano. Então, é importante notar aqui que esse carneiro, que vocês vão ver, que é chamado de Pérsia, de Medo-Pérsia, tem 2 chifres, o menor e o maior. O maior é Ciro, que era Pérsia, e o menor é Dário. Está bem, pessoal? Só esse detalhe. Ok, ali na pergunta 2, vou compartilhar de novo. A pergunta 2 agora qual foi o segundo animal visto por Daniel? Daniel 8, 6. Eu vou ler aqui. Daniel 8, capítulo 8. Estou abrindo aqui ao vivo, né? Literalmente. Estava aberto, eu fechei. Pergunta 2 agora, né? Isso, estamos na pergunta 2. Qual foi o segundo animal visto por Daniel? Daniel, capítulo 8, versículo 5. E, estando eu considerando, eis que o bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Vamos lembrar que ponta é poder. Chifre. Isso, né? chifre. Poder. Ponta é chifre e é poder. Então, eu vou ler aqui na notinha, mas o segundo animal visto por Daniel aqui, ele viu um bode. Continuando, eu vou ler aqui no PDF. Continuando. Antes de você ler, eu vou fazer referência ao verso bíblico, está bem? Antes da leitura. Então, ele estava considerando um bode vinha do ocidente. Para quem estava na Babilônia, no Império Medo-Persa, ou na sede da Pérsia, que era o atual Irã, hoje, então o Ocidente é exatamente a Grécia, a nossa região, né? Está bem, pessoal? Então, vocês vão ver aqui que está se tratando do terceiro animal, que era o Império Grego. Então, o carneiro é a Medo-Pérsia, e o bode é o Alexandre, né? Ele tem um chifre notável, ou seja, um poder. Chifre é poder, um corno, ponta, conforme a tradução, está bem? É traduzido nas Bíblias modernas como poder. Está bem. A gente está vendo aqui no curso de Daniel, e para quem entrou agora, eu vi que tem mais pessoas assistindo. Nós tem o link do Drive com o PDF para baixar. Qualquer pessoa pode baixar, só clicar no link, que tem acesso ao curso completo. Nós estamos no
no capítulo 9 do curso, e nós vamos estar postando os capítulos, não necessariamente na ordem. Porém, no canal, a gente vai deixar na ordem lá nas playlists do canal. No princípio não foi assim, esse canal. E vamos deixar na ordem lá nas playlists. Não necessariamente na ordem de lançamento, mas na ordem, sim, cronológica. Então, aqui, na pergunta 2, continuando lendo o PDF. Continuando nosso paralelo com o capítulo 7, é claro compreender que o bode representa o reino da Grécia, que venceu a Medopérsia. O fato do bode não tocar o chão está em paralelo com as 4 asas do leopardo, terceiro animal, a Grécia, significando a velocidade com que os gregos venceriam Dário III e dominariam o Império Mundial. Quanto ao chifre notável entre os olhos, são símbolos dos líderes gregos, Alexandre o Grande, e suas notáveis conquistas. O anjo Gabriel mais uma vez confirma essa interpretação ao declarar: o bode peludo é o rei da Grécia, o chifre grande entre os olhos é o rei primeiro. Então, nós estamos falando, não é nossa opinião que o bode representa o rei da Grécia, e sim o próprio anjo fala para Daniel, em Daniel capítulo 8, versículo 21. A Bíblia confirmando a história. Isso antes de acontecer, vamos deixar claro que Daniel ele tem esse sonho antes de acontecer. Essa visão foi revelada para Daniel. Eu vou fazer a pergunta 3 para a irmã Nicole. O que aconteceu em seguida com os 2 animais? Lê para a gente Daniel capítulo 8, versículo 6 ao 7. Dirigiu-se ao carneiro que tinha as 2 pontas, a qual tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. Eu o vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, e feriu o carneiro e lhe quebrou as 2 pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Tá. A Medo-Pérsia, representada aqui pelo carneiro, foi vencida pela Grécia de Alexandre, representado pelo bode. Alexandre travou 3 batalhas até vencer Dário III, o rei da Medo-Pérsia. A primeira batalha de Grânico e a segunda batalha de Issus. A terceira batalha de Arbela e Galgamela. Assim, o ano 331 a.C. assinala o fim do Império Medo-Pérsia e o início do domínio de Alexandre o Grande ou Alexandre Magno. O Império de Alexandre, também conhecido como Reino Macedônio. Com a vitória em Galgamela, Alexandre conquistou as mais importantes cidades persas, Suzã e Persépolis. As novas conquistas renderam ao rei macedônio grandes somas de dinheiro, obtidos dos cofres reais dos persas. Acerca disso, o historiador Claude Mosse narra: a tomada das capitais reais tinha posto nas mãos do macedônio grandes quantidades de metal precioso. As fontes falam de 40.000 talentos de ouro e prata não fundidos em Suzã, que está em Diodoro 1766 e 1, ao qual se acrescentaram 9.000 talentos em moedas de ouro, dárico. A tomada de Persépolis permitiu a Alexandre apossar-se de um tesouro avaliado em 120.000 talentos. Então, nessa visão, o carneiro e o bode temos como pano de fundo o santuário terrestre, que foi construído por Moisés, quando o povo de Israel foi tirado do Egito. Uma vez por ano, no dia de expiação, esses 2 animais participavam do ritual de perdão e purificação do povo de Deus. Isso está em Levíticos, capítulo 16, versículo 5. É interessante como a profecia, o método historicista, ele nos ajuda a compreender a profecia das Escrituras. E Alexandre, então, ele vai até o Império Persa, que ficava, embora ele dominava toda a Babilônia, mas ficava na própria Pérsia, né? A cidade de Persépolis. Então, hoje você encontra as ruínas, pode pesquisar, as ruínas de Persépolis, a sede da grande Pérsia, de Ciro, Dário, Artaxerxes. E Alexandre esteve ali, então, no auge de sua força, né? Na sua tenra idade ainda, né? Por volta de
entre os 30 e 33 anos, quando ele veio a falecer. Depois nós vamos ver isso. Então, vamos continuar. Isso, o que eu acho que eu não cheguei a falar ali no início é que Daniel tem a visão dos 4 animais e logo ele tem uma grande curiosidade em cima do chifre pequeno do 4º animal. Então, a gente viu ali na lição anterior, que está até o vídeo no canal, o 4º animal, o chifre pequeno, só que agora ele tem esse cenário do carneiro e do bode. E o anjo fala, o bode é a Grécia, né? Lembra lá nos animais? A Grécia era o leopardo, que ia dominar o urso é quem? É Medo-Pérsia, então tem todo esse cenário. Então, agora, Daniel, a gente vai ver o que vai acontecer depois que ele está vendo ali esses 2 animais. O que vai chamar ainda mais, de novo, a atenção de Daniel. Ele vai falar do auge do poder de Alexandre, né? Alexandre, infelizmente, ele vive pouco, né? Mas nós vamos ver aqui que vai falar fala da ascensão de Alexandre e depois a sequência que houve no Império de Alexandre, né? No Império Helenístico. Pode continuar. Pergunta 4. Isso, vamos para a pergunta 4. Aqui no PDF. Eu vou fazer para o pastor. Depois de sair vitorioso, na pergunta 4. O que aconteceu com o grande chifre do bode? Está em Daniel capítulo 8, versículo 8 até o 22. Exato. Aqui está traçando a geopolítica mundial desses 4 impérios, né? E aqui do 3º império, o Império de Alexandre, o Império Helenístico. Diz assim: e o bode se engrandeceu em grande maneira. Isso é Daniel, capítulo 8, versículo 8. Repito, e o bode se engrandeceu em grande maneira, está falando do Império de Alexandre. Ele se engrandeceu. O Império Helenístico, ele dominou todo o Império da Babilônia, no Oriente Médio, Palestina, ele chega até as Índias, até a Caxemira. Então, ele foi um império muito grande mesmo, né? Dominou todo o Irã hoje, que era o antigo Império Persa. Então, ele se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, ou seja, entre 32 e 33 anos de idade. O que aconteceu? Quando o Império de Alexandre ele estava em sua maior força, o próprio Alexandre, aquela grande ponta, a tradução traduz chifre como ponta, ou seja, aquele grande poder. Aquela grande ponta, o chifre, foi quebrado. E subiram no seu lugar 4 também notáveis, para os 4 ventos do céu, os 4 pontos cardeais. Então, o que está revelado aqui? Alexandre, na sua maior força, inclusive voltando de uma grande conquista na região da Caxemira, na Índia, ele volta e na cidade da Babilônia, então, comemorando seus feitos, ele vem a falecer. Vamos ler a nossa apostila, o que diz aqui a nota. A última fase das conquistas de Alexandre aconteceu na Índia. Alexandre tentou impor seu domínio sobre os reinos que existiam na região, além do rio Indo, e encontrou as batalhas mais difíceis de sua trajetória, entre os anos 326 a.C. e 325. Ele travou e venceu uma grande batalha contra Poro, o rei dos Pauravas, naquela região. Alexandre retornou para a Babilônia, onde permaneceu entre 324 e 323 a.C. Durante sua estadia na cidade da Babilônia, né, ele passou a planejar a campanha de conquista na Península Arábica. Seria sua próxima conquista. Os planos de Alexandre foram interrompidos após ele
contraíram uma febre fulminante que o levou a falecer poucos dias depois, em junho de 323 a.C., com 32 anos. Nós encontramos a fonte Moisés Claude, Alexandre o Grande, São Paulo, edição Liberdade, 2004, página 35. Então, o chifre grande do bode, que foi quebrado, é uma representação de Alexandre o Grande. E após a sua morte, ele quebrou-se o grande chifre e foi sucedido por 4 outros chifres, que foram os 4 generais de Alexandre. Alexandre tinha 4 generais em 4 regiões diferentes. Nós vamos ver aqui as regiões. Então, os 4 generais foram Ptolomeu, né? Lisímaco, Seleuco e Cassandro. Esses 4 generais, nós temos aqui na história as regiões em que ele se estabeleceu. Ptolomeu, ele se estabeleceu no Egito, Palestina e parte da Síria. Cassandro, Macedônia e Grécia, né? Lisímaco, na Trácia, Ásia Menor. Seleuco, na parte do Império Persa, uma parte da Ásia Menor, norte da Síria. Então, cada um dos generais ficou governando a sua região. Como Alexandre não deixou um sucessor, né? Não deixou sucessor capaz para administrar o trono, então os 4 generais dividiram entre eles. Por isso que Daniel 8:8 diz que a grande ponta foi quebrada, grande poder, o grande chifre, e 4 chifres notáveis também, 4 pontas ou poderes, passaram para os 4 ventos do céu. No capítulo 7, fala, no 7, nós não vamos ler, só vou citar Daniel 7, falando do leopardo, versículo 6, diz que o terceiro animal, que era o terceiro reino, Grécia, tinha 4 asas e 4 cabeças. E foi dado domínio, que foram os 4 generais, que nós citamos aqui, Ptolomeu, Lisímaco, Seleuco e Cassandro. Inclusive, Ptolomeu, na região da Palestina, ele deu sequência ao grande projeto de Alexandre, na cidade que ele fundou, Alexandria, né? A biblioteca de Alexandria, o farol de Alexandria, né? Isso, pastor. Engraçado, assim, fala a palavra engraçada, mas não é engraçado. Interessante que o livro de Daniel está vivendo ali no período, começa o capítulo de Daniel, ele no escravo da Babilônia, a gente estudou essa parte, e ele vai como, né, levado ali da terra dele de Israel, e ele chega ali na Babilônia, vivendo no primeiro reino, do primeiro animal, e ele tem a visão da estátua que vai predizer o futuro ali, tanto dele, tanto da humanidade. Agora que cai a Babilônia, igual foi previsto pela Bíblia, antes de acontecer, vem Ciro, e a Bíblia fala de Ciro antes mesmo né? Fala de Ciro, inclusive fala o nome de Ciro, chama Ciro de meu profeta, em Jeremias. Antes de Ciro derrotar a Babilônia, Ciro é quem? Isaías, Ele é bem antes, chama de meu pastor, e viu? E aqui, essa visão foi no 3º ano, ainda do último rei da Babilônia, Belsazar, que era o filho de Nabonido, sucessor de Nabucodonosor. Isso, e antes Ele previu antes de acontecer tudo isso e deu nomes. Deu nome a ele. Como é precisa a profecia bíblica. E agora, no reino do Medo-Persa, ele dá o nome do que vai ser o grego que vai vencer, antes de acontecer. Exato. E isso trouxe para Daniel, você pode ver que Daniel, o túmulo de Daniel, acredita-se que está na antiga Pérsia, que é o Irã. Foi preservado. Então, Daniel, ele foi, pelo fato dele ter previsto tudo antes de acontecer, quando vieram esses governantes, deram grande honra para Daniel. Daniel foi colocado em alta honra nas cortes, tanto de Nabucodonosor, como de Ciro, Dário, né? Enfim. E só para a gente passar...
previsões antes do fato acontecer, citando nomes. Não é como assim, jogando no ar, ó, vai em tal lugar, vai vir isso, aquilo, não. Ele fala nome, vai vir fulano de tal, vai vir o império tal. E antes de acontecer, já falou que o reino de Alexandre ia ser dividido em 4, que foi dividido entre os 4 generais, né? Então, Tudo fala previsto. da força, fala que quando ele tiver com maior força, ele ia cair, que é a parte que ele domina ali o mundo conhecido da época, e morre muito jovem, todo mundo fica, nossa, ele está conquistando o mundo e de repente ele morre. Então, tudo isso previsto. Ele fala da ascensão, da subida e da queda também. Tá, pessoal? Ele prevê todos os detalhes. Fala de toda a geopolítica desses 4 reinos. Ele destaca, está bem? Tá bem. E faz de forma repetindo, à medida que você vai aprofundando no livro de Daniel, ele vai detalhando cada vez mais, dando mais detalhes. E como foi predito muita coisa antes de acontecer, e tem profecia se cumprindo, esse é o intuito de nós estarmos estudando a profecia de Daniel, como Isaac Newton, como grandes nomes antigos falaram que é importante saber as profecias. O próprio Jesus Cristo falou que o povo perece por falta de conhecimento. Então, nós estamos atrás desse conhecimento aqui e estamos contrariando um grande número de pessoas no mundo todo, nesse momento, que diz que o livro de Daniel não tem profecia. Nós aqui estamos vendo as profecias E que outra, já se cumpriram e que vão se cumprir. é preciso destacar, para quem já viu, nós já passamos, mas nós vamos repetir, nós passamos já pelo capítulo 2 de Daniel, quando nós estudamos ali a visão de Nabucodonosor, o sonho que Daniel interpreta, nós vimos ali que o quarto império, o Império Romano, ia ter uma ascensão e uma queda, ia dividir em 10. Isso aconteceu em 476 depois de Cristo, a queda com Flávio, Rômulo Augusto e as tribos bárbaras, e que um dia o Quarto Império Romano ia tentar reunificar por semente humana, não por guerra. Ia se reunificar, mas não ia dar liga, ou seja, a União Europeia não vai funcionar conforme foi planejado, porque o profeta viu já em visão de que eles se misturar-se-ão por semente humana, mas não se ligarão, porque uma parte é forte e outra é fraca. Estamos vendo hoje o Brexit, né? O Reino Unido saiu fora, não chegaram ao planejamento original para a União Europeia, que seria Estados Unidos da Europa. Seria uma grande nação, né? Não consegue ter uma perfeita ligação. E nós já sabemos antecipadamente que não vai, infelizmente, funcionar, né? Porque o profeta assim o previu há mais de 2.500 anos atrás. Vamos para frente? Isso. E não adiantou guerras, não adiantou Napoleão, não adiantou todos esses nomes aí que tiveram exércitos na tentativa de unificar. E agora... Pela guerra ninguém conseguiu. Isso. Mas nos anos 50 foi formulado a formação da União Europeia, levada a termo entre os anos 80 e anos 90, mas que fracassou. E assim disse o profeta, que seria misturar-se-ão por semente humana do quarto reino, se dividirá e se reunificará misturar-se-á por semente humana, ou seja, não por guerra. Então, Napoleão tentou unificar a Europa por guerra, Hitler tentou, ninguém pela guerra conseguiu, mas por aliança, semente humana conseguiram, mas não se ligará, não terá uma boa, uma nação forte na Europa, formada pela União Europeia, porque assim disse o profeta. Vamos para frente? Isso, vamos para frente, pergunta 5. Nós vamos ver que agora Daniel tem de volta, retorno ao tema do último curso. Ele está ali, de repente ele é pego de volta naquele tema do chifre pequeno. Então, Nicole, eu vou fazer a pergunta para você. Que novo elemento surge na visão do profeta Daniel, ali na pergunta 5? Está em Daniel capítulo 8, versículos 9 até o 12, depois do versículo 23 até o 25. Leia para a gente, por favor. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, qual cresceu muito... Peraí, opa, achei, tá certo. E cresceu muito para o meio-dia, e para o oriente, e para a terra formosa.
e se engrandeceu até o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou. E se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Daí agora, do 23 ao 25. Mas, no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei, feroz de cara, e será entendido em adivinhações. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. Deixa eu comentar o verso. Mais o 25, não? Até o 25? Não, ainda não. Comentando aqui essa primeira parte, diz assim, cresceu para 3 regiões, tá? Para o meio-dia, para o oriente, para a Terra Formosa. Aqui, tanto é Roma pagã como Roma papal. Então, Roma pagã, ela chega ao Egito, né? Você vê as histórias dos Césares com Cleópatra, né? De Marco Antônio, e vão até conquistar Alexandria, quando surge o Império Romano, o Quarto Reino. Aqui está falando do surgimento do Quarto Reino. Então, ele vai até a Síria, né? Oriente, e vai à Terra Formosa, que é a Palestina. Então, o Império Romano se estabelece ali. E dali sai essa ponta pequena, é entendido como chifre pequeno. Finais do século XVII, o cientista Sir Isaac Newton, né, está nesse livro aqui em português, tá? O livro dele, que ele escreveu em finais do século XVII, foi publicado por um amigo em 1733, As Profecias do Apocalipse, o livro de Daniel, as raízes do código da Bíblia, está bem? E ele fala que na página 65, 66, que o chifre pequeno é Roma papal. Então, ele entende como Roma papal naquela época. E agora, com a leitura aí da nota, né, vai esclarecer mais a quem está nos assistindo e que pode receber em mãos essa apostila com as fontes históricas. Ali na pergunta está capítulo 25 também, se a Nicole puder ler o capítulo 25. Né? Pode. Tá, eu vou ler aqui. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mãos será quebrado. O príncipe dos príncipes aqui no caso é Cristo, né? Então, esse poder que na época da Idade Média, ela criou esse poder, esse Roma papal. Por que fala Roma papal? Porque com a queda de Roma pagã, o sistema administrativo, a parte nominal, por exemplo, sumo pontífice, foi trazido de Roma pagã. Sumo pontífice, a estrutura administrativa de Roma pagã passou para Roma papal. E diz aqui que ele fez o quê? Ele fez guerra, destruirá maravilhosamente, na minha tradição. Na minha tradução, Daniel 8, 24, diz assim, se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder. Então, o papado, ele estabeleceu sua força não por próprio poder. Por quê? Cai Roma pagã, com Flávio Rômulo Augusto, mas não pelo seu próprio poder, sobe Roma papal. Isso aconteceu exatamente em 538, com o Papa Vigílio. Vem um exército com o general Belisário,
de Constantinopla, do Império Bizantino, a mando do imperador Justiniano. Em 538, consegue expulsar a última tribo bárbara de Roma. E esse exército vindo de Constantinopla, sob o comando do general Belisário, ele se une com o exército de Clovis, o rei dos francos. Então, liberta o papado, e a partir daí o papado se torna um poder. Por isso que diz aqui, ó, eles fortalecerão a sua força, mas não pelo seu próprio poder, ou seja, foi ajudado por Justiniano, pelo exército Belisário e o exército de Clovis, o rei dos francos, que é a França hoje. Destruirá maravilhosamente. Então, estabelece um poder papal na Idade Média, e esse poder agora faz guerra contra os protestantes que protestam contra os abusos do poder papal. Na minha tradução, destruirá os fortes e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o seu engano na sua mão. Seu coração se engrandecerá por causa da sua iniquidade, destruirá muitos, se levantará contra o príncipe dos príncipes. Porque o Senhor Jesus diz, quem perseguir vocês, me persegue. Então, perseguia Jesus na pessoa dos reformadores. O Wycliffe, Jerônimo, né, o próprio Lutero e tantos outros reformadores que sofreram. Mas sem mão será quebrado. Então, o poder sobe, não pela sua força, mas pelo apoio de Justiniano, o imperador do Império Bizantino, de Constantinopla. Mas, num determinado momento, lembrando que aqui esses 4 reinos, eles têm a ascensão e depois tem o quê? A queda. E a queda do Império Papal, sem mão será quebrado. Aconteceu isso quando Napoleão Bonaparte, em 1798, o general Berthier entra a mando de Napoleão em Roma e tira o Papa Pio VI da pessoa. Isso, eu vou compartilhar aqui, para a Nicole poder ler a notinha para nós. Isso de não ser tirado por mãos aconteceu porque ele não foi morto por mãos, ele foi levado em cativeiro. Não divina, não foi morto pela mão. Ele foi tirado do poder, mas não foi morto, tá? Ele foi exilado, ele morreu no exílio. Uhum. A mesma expressão de Daniel, capítulo 7 e 8, aparece aqui no capítulo 8 e 9. Chifre pequeno. Precisamos aqui fazer uma observação fundamental. No capítulo 2 de Daniel, cada império foi apresentado por um metal, com exceção do quarto império. As pernas eram de ferro, Roma imperial, e os pés de ferro e barro, que é Roma papal. Em Daniel, capítulo 7, aparecem 4 animais ou bestas, uma para cada império, mas novamente surgem 10 chifres e um chifre pequeno. Assim, temos Roma em 2 fases, a pagã, Roma imperial, e a Roma religiosa, que é a Roma papal, que atuaria contra Deus e seu povo. De fato, Roma papal. E a continuidade da Roma imperial, o que pode ser atestado no fato de que o bispo de Roma se assenta na cadeira do imperador e assume seu título pagão, Pontifex Maximus, trono do dragão e seu poder. Está em Apocalipse 13, versículo 2. Posso continuar a leitura? Continua. Eu creio que aqui pode pular, viu? E me permite aqui, essa leitura aqui, para quem tem apostila. Ah, tudo bem. Ali na apostila que... você vê esse título pagão ali do Papa, Pontifex Maximus, aquela religião do Zoroastro antes de Cristo, que já comemorava o Natal, que já guardava o domingo, era o título do sacerdote deles. Inclusive, não só o chapéu dele é igualzinho, você vê pelas imagens lá do mitraísmo de Zoroastro, ele tinha esse sacerdote principal, que era o sumo pontífice. Se quiser ler, então, perdão, se quiser ler, então pode, já que está dando pessoal, para quem assiste, ver a imagem. Pode ver que o chapéu do sacerdote pagão é semelhante ao do que os papas usam. Que veio lá do Reino Medo-Persa. Pode ler para a gente, Nicole. Então, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo.
Está em Juízes, capítulo 16, 23. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer, de Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. Não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Samuel, capítulo 5, do versículo de 1 a 7. Dagon, peixinho, diminutivo de Dag, peixe. O deus peixe, o deus nacional dos filisteus. Mesmo na produção. Pode continuar. Está em Juízes 16, 23. Esse ídolo tinha o corpo de um peixe, a cabeça e os braços de um homem. Era uma deidade, a Síria-Babilônia. Dagon teve origem na Babilônia. Verdadeiramente, o Apocalipse 17 está correto quando chama a igreja de mistério a grande Babilônia. Você pode São ver, 13. antes de você ler o final, o chapéu ele faz assim, como se fosse a boca de um peixe. Pode ver lá em cima do chapéuzinho que os papas utilizam. Pode continuar. São 13 obeliscos antigos de Roma, com símbolos egípcios e hieróglifos. Sabemos que foi encomendado por Amenemhet II para Heliópolis, nordeste do Cairo, e portanto tem cerca de 4.000 anos. Por vontade de Otaviano, inicialmente, o obelisco vaticano foi transportado para Alexandria, que o dedicou a Júlio César. Por fim, entre os anos de 37 e 41 depois de Cristo, foi trazido para Roma, porque Calígula o queria em seu circo privado, e ordenou que fosse dedicado aos seus antecessores, Augusto, filho do divino Júlio, e Tibério, filho do divino Augusto. O crescimento de Roma pagã e a formação do Império Romano. Abaixo, guerras de Roma, que tornou um império contra nações pagãs e contra o povo de Deus. Roma era uma pequena república fundada em 753 a.C. Começou sua expansão em 334 a.C., crescendo para o sul ou meio-dia, quando conquistou toda a Península Itálica e todas as ilhas do Mar Mediterrâneo. Mar Grande em Daniel 7:2. No ano de 202 a.C., conquistou Cartago, na África, ao extremo sul do mundo conhecido. No ano 168 a.C., Roma foi considerada império ao conquistar a Península Grega, a Macedônia, Ásia Menor e a Síria, o que representa seu crescimento em direção ao Oriente. Faltava agora o crescimento em direção ao Norte, ou Terra Gloriosa, em Daniel capítulo 8, 9. Essa profecia se cumpriu quando Roma Imperial conquistou a Gália, a Britínia e estendeu seus limites por todo o continente. Meio-dia ao sul, o Egito estava nas mãos de Roma em 168 a.C., quando se ordenou a Etíoco Epifânio que fizesse guerra aos Ptolomeus. O Oriente, o Império Seleucida, perdeu suas terras mais ocidentais para Roma em 190 a.C. A Síria tornou-se província de Roma em 65 a.C. E ali a Terra Formosa, a Palestina, Jerusalém, foi incorporada ao Império Romano em 63 a.C. Roma pagã e papal e suas guerras contra o povo de Deus. Está em Daniel capítulo 8, do 10 ao 12. O tempo para o surgimento do papado. No fim de seu reinado, se levantará um rei feroz de cara. Está em Daniel 8, 23. O papado surgiria após o fim do quarto reino. A localização do papado, uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, e para o oriente e para a terra formosa. Está em Daniel, capítulo 8 a 9. Cresceu até atingir os exércitos dos céus, e lançou algumas estrelas por terra. Ou seja, o povo de Deus, a quem o poder papal perseguiria, em Daniel, capítulo 12, do 1 ao 3, o representante do dragão ou Satanás, o chifre pequeno, que é o mesmo poder de Apocalipse, no capítulo 13, de 1 ao 10, recebe do próprio dragão o seu poder, o trono e grande poderio, em Apocalipse 13 ao 2, a fim de atacar o exército terrestre de Deus vivo, seus santos. Está em Daniel 8, 10 e Apocalipse 13, 7. Essa guerra entre o bem e o mal começou no céu,
mas se estendeu à Terra e pode ser chamada de o conflito cósmico, onde cada ser humano está intimamente envolvido. O chifre pequeno, Roma papal, tira do príncipe Jesus o sacrifício diário. No santuário terrestre, diariamente, todas as manhãs e tardes, havia oferecimento de sacrifício diário de sangue, e de touros e de bodes, está em Hebreus 10:4, e de outros animais. Eram cerimônias que tratavam de perdão dos pecados e a salvação dos fiéis do povo de Deus. Mas qual foi o ataque papal a esse sacrifício diário? A Igreja Romana pretende ser o templo do novo pacto, como está escrito. Se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Em Tessalonicenses 2:4. Esse poder político religioso nega a existência do santuário celestial, onde Jesus Cristo atua como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não um homem. Em Hebreus 8:2. Seus líderes espirituais são chamados de sacerdotes, que escutam confissões e realizam o sacrifício da missa, diminuindo o sacrifício único e perfeito de Cristo. Ensina que a Virgem Maria e os santos estão junto a Cristo e, de igual maneira, intercedendo e sendo mediadores dos pecadores diante do Pai. Em outras palavras, substituem a obra de Cristo no santuário celestial. Isso tudo está em Hebreus, do 4:16, 9 do 11 ao 12 e do 12, 2 ao 3, em favor dos homens por uma obra de feitoria humana. O profeta Daniel afirma que o papado se levantaria contra o príncipe dos príncipes. Daniel de 8:25. Este levantar indica que o papado tentaria tomar o lugar de Cristo como Deus, de sorte que se assentará como Deus, querendo parecer Deus. Novamente, capítulo 2, de Tessalonicenses 2-4. As doutrinas romanas da infabilidade papal e da confissão auricular, perdão de todos os pecados por meio do sacerdote, demonstram bem e cumprimento desta profecia. Lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Daniel 8:12. Na lição anterior, que o papado atacou ou cuidou em mudar os tempos e as leis. E a lei, Daniel 7:25. O papado fez 3 alterações na lei de Deus, os 10 mandamentos. Primeiro, excluiu o segundo mandamento, que proíbe imagens de escultura. No Catecismo Católico, dividiu o 10º mandamento em 2 para não faltar um, e continuar sendo 10 mandamentos. Mudou o 4º mandamento, que diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Daí escreveu: guardar domingos e festas. Acrescentou: a fim de viver muito tempo, ao mandamento não cobiçarás. O papado não oculta mudança e confessa. A Igreja Católica reuniu, pois, o 2º mandamento relativo à idolatria, ao primeiro concernente ao culto de Deus, e ao invés dividiu em 2 o 10º e acentuou o 9º, a fim de aumentar o prestígio da mulher cristã. Quanto ao mandamento a respeito aos pais, a Igreja acrescentou: a fim de viver muito tempo. A Igreja transferiu também a obrigação de santificar o sábado para o domingo. O mandamento não cometer adultério foi assim ampliado: guardar castidade. Isso está em Catecismo Católico Popular por Francisco Espírago, na 4ª edição. Além dessas mudanças, vários outros ensinos fora das Escrituras e, é claro, fundamentados apenas na tradição e no poder que a Igreja Católica exerce sobre seus fiéis. Um resumo da profecia de Daniel sobre a guerra do dragão Satanás através de Roma papal contra os remanescentes de Deus. Está em Apocalipse 12:17, 14:12. Ao exército do céu, os fortes do povo santo. Daniel 8:24. O povo de Deus, tanto no cerco de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, como durante os 1260 anos da supremacia da Roma papal. Está em Daniel 12:3. E o pisou, a fúria com que Roma perseguiu o povo de Deus através dos séculos. No tempo dos tiranos pagãos, Nero, Décio e Diocleciano, e depois no período papal, Roma sempre tratou com fúria os que condenou. Príncipe do exército. O verso 25 fala desse mesmo poder que se levanta contra o príncipe dos príncipes. Se refere a Cristo, que foi crucificado sob a autoridade de Roma.
sacrifício diário, pode bem se referir à retirada do culto a Cristo pela missa papal. Aqui, a abominação desoladora também se refere a Roma papal, substituindo a Roma pagã na Europa ocidental. Lugar do seu santuário, aqui se refere à casa de Deus, se indicando a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, e o homem do pecado que se sentou no templo de Deus. Ou seja, corrompeu a igreja primitiva, que representava em suas vidas o templo do Senhor. Coríntios 3,16. O exército lhe foi entregue. O exército se refere aos fiéis, que pereceram tanto sob a Roma pagã, quanto sob o poder de Roma papal. Roma papal se tornou grandiosa, mas não por sua própria força. Roma papal recebeu essa força em 538 d.C., exatamente de um poder romano. O decreto de Justiniano deu o poder político para o Papa Virgílio. Deitou a verdade por terra. O papado, além de perseguir os protestantes, mudou as leis de Deus e várias doutrinas puras da Bíblia. É imprescindível perceber que quando o profeta Daniel recebe visões relativas ao quarto reino, muitas vezes fala tanto de Roma pagã como Roma papal. Quando fala abominável desolação ou abominação desoladora. Então, está em Daniel 9, do 26, 27, 11 e 31. Tanto se refere a Roma na fase pagã, em Mateus 24, 15 e Lucas 21, 20, como na fase papal, em 2 Tessalonicenses, do 2, do 3 ao 8. Agora é outra pergunta, né? Isso, agora a gente vai para outra pergunta. Eu ia perguntar para a Isabela, mas ela acho que saiu. Até quando, a pergunta 6 aqui no PDF, até quando durariam os ataques do chifre pequeno ao contínuo sacrifício, para que seja entregue o santuário celestial? Então, a gente viu ali, qual foi o ataque ao contínuo sacrifício? Cristo vem e morre como cordeiro, porque antes, no santuário terrestre, morria um animal até quando Jesus viesse, morresse o animal. Não, morresse Cristo. Então, para que vai continuar matando animal se Cristo morreu? Então, aquele santuário ali era um exemplo que Cristo iria morrer pelo pecador, pelo pecado. Então, É o modelo do celestial. Isso. E o sacrifício de Cristo na cruz inicia os rituais do santuário celestial e dá um fim aos rituais do santuário terrestre. E qual é o contínuo sacrifício? Antes, as pessoas pediam perdão, matavam o animal. Aí era perdoado o pecado. Quando Cristo vem e morre na cruz... Continuamente, né? Isso, todos os dias tinha que matar o animal. Era de manhã e ao pôr do sol tinha um sacrifício do animal. E no santuário celestial... E no santuário celestial, Cristo está continuamente oferecendo o seu sangue, que já foi derramado uma vez, né? Apresentando o seu sacrifício, não é isso? Você quer perguntar para a jovem Isabela a pergunta? Eu vou perguntar a próxima pergunta para a jovem Isabela. Isso, mas ficou claro, eu acho que para todo mundo que essa questão do sacrifício contínuo, que é pedir perdão a Jesus diretamente, e não ao intermediário, seja um santo, um padre. Esse foi o ataque. Em vez de você pedir perdão para Cristo, que morreu com o pecado, agora é feito com o animal lá no sangue, e agora Cristo morre e é feito agora uma substituição de Cristo. Né? Isabela, próxima pergunta. Até quando durariam os ataques do chifre pequeno ao contínuo sacrifício, para que seja entregue o santuário celestial, Hebreus 8:2, e o exército a fim de ser pisado, Daniel 8:13, 14? É para ler o texto bíblico? Lê o texto bíblico e faz o comentário e lê a notinha, né? Da apostila. Fechando o assunto, né? Desculpa entrar em cima da hora. 8, 13, 14, né? Depois ouvi um santo que falava. E disse outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário ao exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs
o santuário será purificado. Amém. Amém! Explica como você vê agora, Isabela. O que foi dito aqui? A pergunta fala, né, até quando duraria esses ataques? Até 2.300 tardes e manhãs, né, quando finalizasse o tempo que Deus determinou, né, para a purificação do santuário, né? Quando ele terminasse, então, aqui fala, né, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados, né? Então, até quando ele terminar de fazer essas maldades aqui, né, preditas, né, contra o povo de Deus e contra a lei e contra o santuário, né, a obra de Deus no santuário. Então, a Bíblia, através do anjo, né, ou o anjo através da Bíblia, dá a data até 2.300 tardes e manhãs. A notinha, a notinha? Antes de ler a notinha, por quê? O verso 14, como falou que ele pisou o santuário, fala do santuário celestial, então o verso 14 está dizendo que esse santuário celestial, quando passasse 2.300 tarde de manhã, 2.300 anos, o santuário será purificado. Lembrando que Isaac Newton fala que nesse livro, no livro Profecia do Apocalipse, ele escreveu lá no final do século XVII, na página 99, que dias em profecia de Daniel representa anos. Tá, pessoal? Dia na profecia representa anos. Isaac Newton compreendeu isso no final do século XVII. Isso, Pode e nos ir. dá agora a profecia mais longa da Bíblia. Isso mesmo? Ou ainda não? Mais longa é a estátua. É a Oi? segunda mais longa? Essa é a profecia mais longa da Bíblia. Quando passasse 2.300 anos, o santuário do céu celestial seria purificado. Pode ler, jovem Isabela, a notinha. Tá. Aqui precisamos compreender que os ataques que o chifre pequeno, o papado, fez ao santuário e ao exército, como já vimos nessa lição, foi, né? Ocultou a existência do santuário celestial e colocar o sacrifício, entre aspas, né, da missa, diminuindo o sacrifício único e perfeito de Cristo. Somente após o cumprimento de Daniel 8, verso 14, o caminho do santuário celestial seria descoberto pelos fiéis. Somente após 1844 que ficou claro que o papado tomou a existência do santuário celestial, a rejeição da luz sobre o santuário celestial. Foi oculta essa mensagem. Foi oculta da humanidade o fato de que o santuário da terra acabou na morte de Cristo, todo mundo sabe. Mas que começou, então, no verdadeiro santuário do céu, uma obra de apagamento dos pecados, né? O juízo final. Isso, a Pode gente continuar. sabe que tem um santuário no céu, porque o da terra foi dito, ó Moisés, faz o igual que eu vou te mostrar. Então, Faz existe um, segundo o né? modelo do verdadeiro, modelo do verdadeiro. Pode continuar, Isabela. Isso, é que, na verdade, o verdadeiro apagamento de pecado que Roma tentou ocultar, né, é essa obra, né, de purificação, né. O fiel remanescente, então, entregue a cerrado conflito com a besta, sua imagem, que está também em Apocalipse 14, 9. E realmente, somente após esse longo período profético, que o tempo de um exército, chamados de remanescente da mulher, né, seriam entregues a uma guerra chamada de tempo de angústia, a fim de serem pisados, tá os textos bíblicos ali. Somente então, após 22 de outubro de 1844, foi revelada a existência de um exército que são pisados, e desde então, sentem-se perseguidos pelas ameaças de uma lei dominical. É bom sempre ler o verso, tá? Bíblico aqui. Ah, sim, ali cita Apocalipse 7,14, né? Isso. A pergunta 7 agora. Pergunta 7, eu vou fazer para Nicole. Quando o profeta Daniel quis saber o significado da visão, qual foi a resposta que o anjo Gabriel lhe deu? Daniel 8, 16 ao 19. Quando ele quis saber o significado da visão. Pode ler.
Tranquilo. E ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a essa visão. E veio perto de onde eu estava. E vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. E estando ele falando comigo, cai com meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Colin, que tempo que a gente. Que o anjo Gabriel falou que ele só ia poder entender no tempo do. Do fim. Nossa, imagina Daniel ali, o desespero. Ué, eu quero entender isso. Aí Deus falou, Daniel, não é para o seu tempo, é para o tempo do fim, que será compreendido. O Aí anjo, então, depois, rebuscou tantas palavras ali que ele deve ter saído atordoado ali no negócio. ele ficou muito, ele sofreu muito, que ele queria compreender. Mas o anjo falou, olha, essas profecias só serão entendidas no tempo do fim. Ele não foi o único que quis entender as profecias, não. Daniel era 500 anos antes de Cristo. Eu vou concluir aqui com Isaac Newton, depois da última pergunta. Isaac Newton, pouco tempo antes do tempo do fim, final do século XVII, eu vou ler aqui depois no livro de Profecias de Daniel, do cientista Sir Isaac Newton, você vai ver o que ele fala, que interessante. Depois da última aqui, eu vou concluir com essa leitura, tá? Depois da pergunta 8. Aí. Isso, então na pergunta 8, vamos segurar isso, que Daniel ficou muito intrigado, mas calma, a gente também tá. Na pergunta 8, o anjo Gabriel, pastor. O anjo Gabriel explicou alguns elementos da visão, como identidades animais, mas qual foi a parte que Daniel não compreendeu? Ele viu os animais e foi explicado, e qual foi a parte que Daniel não compreendeu? Está em Daniel capítulo 8, versículo 26 até o 27. Eu vou ler na profecia de Daniel, capítulo 8, 26, 27, depois eu comento. No verso 26 do capítulo 8 diz, e a visão da tarde e da manhã, que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, que ele era um primeiro-ministro, né? Ele era um príncipe. Espantei-me acerca da visão e não havia quem entendesse. Então, Tadinho, o que Daniel, aconteceu? só deixa eu concluir. Daniel, ele, quando viu as visões dos 4 animais, ele espantou sobre o chifre pequeno, mas quando falou que o santuário seria purificado só depois de 2.300 anos, a partir de uma determinada data, depois é dada para ele o ponto de partida, ele, de tudo que ele viu, 2 coisas causou espanto para ele. O chifre pequeno, que ele não conseguiu entender, e a visão da tarde e da manhã. E ele ficou espantado da visão. Ele tentou entender a visão das 2.300 tardes e manhãs. Mas foi de Daniel, isso vai ser para muito tempo. Ora, pessoal, Daniel viveu no Império, no Segundo Império. Muita gente tenta aplicar, para distorcer, tenta aplicar os 2.300 anos para o tempo do Terceiro Império, para o tempo dos Macabeus. Mas aí tem um problema. Aqui foi dito que será para os últimos dias. A profecia das 2.300 tarde e manhãs não pode ser interpretada como dias literais. Segundo a página 99, a página 100 do livro de Isaac Newton, do século XVI, final do século XVII, ele também pensou assim, ele viu que seria para os últimos dias, para frente dele ainda. E ele deixou claro aqui, dia na profecia se compreende como anos. Isso nós vimos já a própria Bíblia falando isso.
Então, na notinha aqui, diz assim, a visão da tarde da manhã. Nesses versos, é a profecia dos 2.300 tarde de manhãs, de Daniel 8:14. Quando terminasse esse período de tempo, esses 2.300 anos, o santuário seria purificado. E não poderia ser o santuário da terra, porque Nabucodonosor tinha destruído. Não existia mais. Então, 2.300 anos depois, seria purificado, numa determinada data, o santuário celestial, e a ação do chifre pequeno seria refreada, seria freada. Por isso, o interesse de Daniel em compreender o assunto. Ele ficou interessado porque ele perturbou do chifre pequeno. Ele viu que o chifre pequeno faria guerra, teria um período de 1.260 anos para prejudicar o mundo, é a chamada Era das Trevas da Idade Média. Daniel ficou triste com isso, ficou ansioso para ver esse poder acabar e para ver o santuário celestial ser purificado. Por isso, o interesse de Daniel em compreender o assunto. Em nosso próximo estudo, veremos o detalhe dessa profecia, das 2.300 tarde de manhã. Descobriremos que, no fim, o povo de Deus, entregue para ser pisado na Idade Média, pelo papado, seus adoradores sairão vitoriosos, diz o Senhor. Em Apocalipse 15, verso 2. O Senhor disse, eu vi os que saíram vitoriosos da besta sua imagem. Então, concluindo aqui, você que está nos assistindo, Isaac Newton, vivendo o período do grande predomínio de Roma papal, do sofrimento, da Inquisição na Idade Média, Isaac Newton, que viveu nesse período, escreveu, nos finais do estudo dele das profecias de Daniel e Apocalipse, ele escreveu assim, porque assim como as pouca e obscura profecia a respeito da primeira vinda de Cristo serviram para estabelecer religião cristã, e desde então todas as nações têm corrompido. Ele disse assim, as profecias bíblicas estabeleceram o início da igreja cristã, no tempo de Cristo, mas as nações estão corrompendo as doutrinas de Cristo. Ele percebeu que o cristianismo, no tempo dele, estava corrompido. Aí ele diz, no livro de Isaac Newton, Profecias do Apocalipse, livro de Daniel, Código da Bíblia, na página 180 e 181. Isaac Newton escreveu, assim as muitas e claras profecias a respeito das coisas que devem ser feitas para a segunda vinda de Cristo, não serve apenas para prever a segunda vinda de Cristo, mas para recuperar e restabelecer a verdade há muito tempo perdida, e para instituir um reino que habite justiça. Mas ainda não chegou o tempo de entender perfeitamente. Isso por volta, próximo a 1700, final do século XVI, final do século XVII, perdão. Então, ele entende que ainda não era tempo. Mas ele diz, como já foi cumprida boa parte da profecia, todos que se derem ao trabalho de estudá-la, de estudar Daniel, verão exemplo suficiente da providência de Deus. Desculpa aí, a partir de 1701 é século XVIII. Então é final do século XVII, pessoal. Isaac Newton escreveu esse livro, que foi publicado em português há pouco tempo, foi publicado em português para o Brasil, mas foi escrita, esse livro foi publicado em 1733, início do século XVIII. Então, Isaac Newton escreveu em fim do século XVII, a ressalva. Então ele diz, boa parte foi cumprida, boa parte da profecia. Todos se derem ao trabalho de estudar essa profecia, verão exemplos suficientes da providência de Deus. Amém? Então, as revoluções usadas como sinais, as revoluções aqui, é essa geopolítica mundial no Mar Grande, no Ocidente, envolvendo os 4 reinos, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma, Roma dividida, Roma pagã e Roma papal. Verão os sinais
prevista por todos os santos profetas. Imediatamente desviarão o olhar dos homens para considerar as predições e interpretar abertamente. Então, e ele finaliza, parece que Deus está prestes a abrir esses mistérios. Para Isaac Newton, final do século XVII, ele diz, Deus está prestes a abrir os mistérios. As profecias que abriram o início do cristianismo, o cristianismo que foi corrompido, mas quem estudar essas profecias vai conhecer o verdadeiro povo de Deus. Amém. Então, você está sendo convidado, ouvinte. Se você chegou até o final desse vídeo, com certeza você foi contemplado com mais predições das profecias de Daniel e um pouco do Apocalipse. Concluo com as palavras do Senhor Jesus em Mateus 24, verso 15. O abominável da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê atenda. Que Deus te abençoe e que siga o exemplo de Sir Isaac Newton, que na Idade Média tentou compreender profecias obscuras para aquela época. Mas o pouco que ele compreendeu, ele deu alguns códigos para nós. E você está tendo a oportunidade, através desse estudo, desse seminário, compreender as profecias. Deus te abençoe. Curta nossos vídeos, comente alguma coisa, compartilhe com seus amigos. E se você não for inscrito, se inscreva em nosso canal, para que esse vídeo seja levado a mais pessoas. E eu digo a você, já vou te adiantar, até o momento, nossos estudos estão acompanhando mais de 50 países. Mais de 50 nações estão recebendo as profecias maravilhosas das Escrituras Sagradas. Obrigado.